Foi realizado na manhã desta terça-feira o Tribunal do Júri que julgou e condenou a 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto o réu Claudemir de Branco. Ele respondia pelo crime de tentativa de homicídio ocorrida em 15 de julho de 2012. Conforme denúncia do Ministério Público, na ocasião, Claudemir havia se desentendido com a vítima Almir Mariano dos Santos, que teria ofendido sua mãe. Claudemir se enfureceu com a brincadeira e efetuou disparos de arma de fogo contra Almir. Tanto a acusação quanto a defesa consideraram justa a sentença imposta ao acusado. Eu acredito que foi justa, até pela circunstância do fato, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, no delito de homicídio, ele pode ser praticado por vários motivos, né? São inúmeras possibilidades. É diferente, por exemplo, no caso do roubo. Qual que é a intenção, qual que é o motivo da prática do roubo? É se enriquecer facilmente, vender droga é também isso. Agora, no homicídio, não. A pessoa pode matar por inúmeros motivos. Nesse caso de hoje, foi uma situação em que o comportamento da vítima, de certa maneira, influenciou a ação do acusado, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, porque é diferente, por exemplo, a situação da pessoa que mata o pai para receber uma herança, por exemplo. É um motivo muito grave, muito torpe. Nesse caso aqui, não houve uma certa provocação. Então, isso é considerado em favor do acusado para que a pena seja fixada de acordo com a culpabilidade, que a gente chama, ou seja, de acordo com o que aconteceu. Então, eu achei que foi uma pena justa. É uma pena baixa, assim, na verdade, se você for considerar os patamares mundiais, entendeu? Só que aí é um problema nosso, a nossa legislação está defasada, que é de 1940. Então, dentro do que nós temos de legislação, foi justo. É uma sentença bastante razoável, tanto que o réu, ao ser intimado, se conformou com ela e informou expressamente que não deseja recorrer. Então, ele aceitou a pena que foi imposta e pretende cumpri-la, porque ele reconhece que o seu ato foi equivocado e tinha que ter realmente alguma sanção. E, diante das provocações que ficaram demonstradas da vítima, a pena foi reduzida e foi reconhecido o privilégio. Então, eu acredito que ficou uma pena, dentro do que era previsto, bastante razoável, sim. Como em Campo Verde não existe albergue onde os condenados em regime aberto possam passar a noite, toda a pena deverá ser cumprida em regime domiciliar. O regime aberto, pela lei de execução penal, ele deveria ser cumprido em casa de albergado, onde a pessoa dormiria, né, à noite e receberia cursos aos finais de semana. Durante o dia a pessoa poderia sair para trabalhar ou estudar. Nós não temos a casa do albergado aqui, em raríssimas situações a gente tem no estado. Então, como não é culpa da pessoa que está cumprindo pena não existir a casa do albergado, a pena passa a ser cumprida a gente chama de prisão domiciliar, ou seja, ao invés de ele dormir na casa do albergado que não tem, ele tem que ficar preso na casa dele em determinados horários, que a gente estabelece geralmente das 10 da noite até 6 horas da manhã. Durante o dia ele pode trabalhar. Em casos de condenação em regime aberto, o réu é orientado a seguir uma série de medidas. Em caso de descumprimento, a sentença pode ser revista. Vai ter algumas condições que ele terá que cumprir nesse período aí, terá que comparecer ao fórum mensalmente para justificar suas atividades, não poderá ser ausentado da comarca por mais de 30 dias sem prévia autorização do juízo, dentre outras, que ele será previamente avisado em uma audiência que será marcada, uma audiência admonitória, para esclarecer a ele todas as condições que ele terá que cumprir. Se ele cumprir essas condições normalmente, a pena, ao final, será extinta. Do contrário, poderá ocorrer a revogação desse regime aberto e ele pode vir a ser preso, inclusive. Se ele descumprir essas condições ou não, né, mudar e não for encontrado, ele corre o risco de sofrer a regressão de regime, ou seja, o juiz determina a prisão dele para ele cumprir num regime ou semiaberto ou fechado, mais um tempo da pena como forma de punição por não ter cumprido no aberto. Na verdade é o seguinte, quando a pessoa está no regime aberto, a responsabilidade é inteira dela. Que quando está no fechado, é a responsabilidade inteira do Estado de manter a pessoa ali, né, sustentar e tudo mais. Agora, quando está no aberto, é da própria pessoa. E aí, alguns cumprem, outros não, mas é uma forma de cumprimento. É que, na verdade, como não tem a casa do albergado, acaba acontecendo essa situação da prisão domiciliar.